Bem, nós estamos falando, né, já há um bom tempo, esse ano principalmente, no livro de 1 Coríntios. E o livro de 1 Coríntios, se alguém fosse dar um nome, né, todo livro ele tem um tema, né? A pessoa, quando ele escreve um livro, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter o tema. É que nem redação. Quando você vai fazer uma redação, você tem que ter um tema. E você tem que focar naquilo ali, correto? Você tem que trabalhar, né? Por exemplo, o livro de Gênesis, o tema é começo. Né? É o começo do mundo, como Deus criou, como é que o homem foi criado, aí a primeira família, né? O primeiro homem que Deus escolheu, aí... No caso aí você tem, meus irmãos, não o primeiro, né, mas a família escolhida de Abraão, correto? É o primeiro. Aí você vai entrando, né, nos começos. Como é que foi o começo da primeira família? O pai, o filho, o neto, o bisneto, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, José, sabe? Então, ele vai trabalhando nesses pormenores. E já o livro de 1 Coríntios também tem um tema. E qual que é o tema do livro de 1 Coríntios? Caos. Caos? Mas caos é muito esquisito, pastor, falar. Pois é, o livro é isso aí. Parece que está tudo errado ali dentro daquela igreja. É uma igreja complicada. É uma igreja que a liderança está dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Então você vê assim uma divisão muito grande de cima para baixo. Lá embaixo está uma bagunça, a coisa está tudo esquisita. Tem pecado de tudo quanto é tipo que você imagine, né? Tá lá o filho saindo com a mulher do próprio pai, tá lá os irmãos indo comprar carne no mercado de idolatria e comendo e envergonhando outros. Isso não tem nada a ver, pois é, mas se isso machuca seu irmão, você tem que parar com isso. Tem problemas de casamento, como nós vimos no capítulo 7, eu vou ficar casado, eu vou ficar solteiro, quer dizer, meus irmãos, é tanto problema, que a palavra-chave para o livro de 1 Coríntios é o caos. Nunca esqueça isso. Ele está tratando do caos. Como é que nós vamos melhorar essa igreja aqui? Essa igreja está cheia de problema. Desculpe, a nossa também está. A nossa é uma igreja cheia de problema. Mas aí você olha para o Novo Testamento, em todas as igrejas que o apóstolo Paulo escreve, no Novo Testamento, são igrejas que têm o quê? Que têm problema. Por quê? Porque é o ser humano que está ali. E se o ser humano está ali, vai ter problema. Uma igreja perfeita. Bom, se você morrer e ir para o céu, você vai encontrar a congregação dos justos aperfeiçoados, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá sim. Mas aqui não. Aqui, enquanto houver um ser humano, lembra que eu já falei, já dei um exemplo para vocês, de um casamento que eu vi em 1988. E nesse casamento, o pastor João, ele está lá na frente do noivo, está na frente da noiva, e ele olha para os dois, e depois ele olha para todas as pessoas que estavam ouvindo, praticamente a igreja inteira tinha sido convidada para o casamento, mais os parentes. Ele olhou e disse: eu não estou casando dois anjos, eu estou casando dois pecadores, que foram lavados pelo sangue de Jesus. Então vai ter muito problema. Olha a grandeza espiritual desse detalhe que é colocado pelo pastor. Não deixa de ser um santo, não deixa de ser um crente. Eu mostro para vocês, aqui no capítulo 1 do livro de 1 Coríntios, se você voltar, antes da gente começar a leitura, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Eu vou repetir aqui. Paulo, ele é o quê? Chamado apóstolo de Jesus. Ele era chamado apóstolo de Jesus Cristo. Pela vontade de quem? O que está escrito aí? Pela vontade de quem?
Deus. Porque se fosse pela vontade dele, ele era um perseguidor da igreja. Então aqui está dizendo que pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes. No versículo 2 ele fala o quê? Paulo está escrevendo para quem? A igreja de Corinto. Não é isso que está escrito aí? Olha o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Meus irmãos, por mais problemas que essa igreja tinha, ela é chamada igreja de quem? De quem que é essa igreja? Ela é uma igreja de Deus. Por isso você tem que pensar muito de fazer uma crítica contra a igreja, porque a igreja, se você querer ou não querer, a igreja é de quem? A igreja, ela continua sendo de Deus. E tem outro detalhe importante no versículo 2, é que ele coloca assim, aos santificados em Cristo Jesus, chamados do quê? Chamados santos. Até isso aí, meus irmãos, se falar assim, eles foram chamados para ser santo, não é o que está escrito aí. Sabe aquele irmão que não estava respeitando a autoridade da igreja? Ele é chamado do que aí? De santo. Aquele irmão lá do capítulo 5, imoral, ele é chamado do que aí? De santo. Porque Cristo lavou o pecado dele. Mas tem um caos. Não é por isso que os problemas não vão ser resolvidos, correto? Então o apóstolo Paulo, ele fala para que a igreja resolva os seus problemas. A igreja tem que aprender a resolver os seus problemas. Capítulo 3, capítulo 4, você tem o quê? Você tem problema, meus irmãos, de autoridade. No capítulo 5, você tem problema de imoralidade. No capítulo 6, você tem problema de que um irmão estava levando o outro da justiça, ou seja, a igreja estava se dividindo lá, os irmãos, um estava brigado com o outro. No capítulo 7, a igreja estava com problemas conjugais, de casamento, ou de estar solteiro. No capítulo 8, a gente viu o problema de um irmão se envergonhar do outro, porque ele estava comendo uma carne sacrificada do ídolo lá. No capítulo 9, nós estamos chegando aqui no capítulo 9, qual que é o problema? É a autoridade ministerial ou apostólica do apóstolo Paulo. Esse é o problema do capítulo 9. E é um dos problemas mais tristes que tem na carta, é exatamente esse. Porque lá na frente o apóstolo Paulo fala, o que ele escreve parece ser forte, bonito, mas quando ele está presente, a presença dele é fraca, né? Ou seja, eles não estavam respeitando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. É uma coisa grave isso no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer assim, eu sou apóstolo, eu sou pai na fé de vocês. Ele já tinha falado isso. Se eu não sou para outras pessoas, eu sou para vocês. Não tem uma coisa que seja pior do que a ingratidão. Essa aqui é uma boa palavra para nós, né? É uma boa palavra, ingratidão. Às vezes a gente tem que pegar aqueles exemplos bem graves, bem absurdo, né? Mas nós temos pais aqui, nós temos mães aqui, vocês têm, né? Aí vamos pegar alguém aqui, né? Nós vamos dizer assim, a Solange está aqui hoje, eu vou pegar a Solange, eu não quero saber. Aí o menino dela está se formando, vai se formar, né? E a mãe que trabalha, a mãe que luta, que está lá. Aí chega lá na hora, né, dele dar um agradecimento, ele agradece quem? Ele agradece o fulano, o Beltrano, o Ciclano, ele nem olha para a cara da mãe dele, nem agradece a mãe dele. Que tipo de gratidão ele vai ter com a mãe dele? Estou citando porque eu sei o amor que ele tem pela mãe dele, que jamais ele faria isso, né? Mas você ia ficar decepcionado, não ia ficar, Solange? Você ia ficar decepcionada. Agora o apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto. Meus irmãos, ele lutou muito ali. Não foi brincadeira, não. Vamos voltar para o livro de Atos. Vamos lá, né? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 18, né?
diz que Paulo partiu dali e ele chegou em Corinto e achou um judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia vindo da Itália, né? E Priscila, sua mulher, estava tendo uma perseguição, então ele encontrou esse casal que já era crente também, que já tinha Cristo como Salvador, e aí como os dois, né, o casal e eles eram do mesmo ofício, eles começaram a trabalhar juntos, não só fazendo tendas juntos, mas eles trabalhavam para o Evangelho juntos. E versículo 4, todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, o Paulo foi impulsionado pela palavra e testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, desde agora eu vou partir para os gentios. Primeira coisa, ele foi rejeitado pelos judeus. Ele pregou para os judeus e ele já recebeu uma rejeição, foi duro aqui para ele. Versículo 7, e saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Amém. Alguém se converteu lá, Crispo se converteu lá, e outras famílias, como a de Estéfano, também se converteu lá depois, né? Amém por isso, já está lá, né? Eles foram batizados. Versículo 9, e disse o Senhor a visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Para Deus aparecer de noite, para Cristo aparecer de noite para ele, acordar ele e dizer assim: Paulo, você está com medo, né? Não fica com medo, não. Fales e não te cales. Eu tenho muita gente aqui nessa cidade. Não para de falar, não. Continue falando. Para você ver a situação do Paulo, como ele estava triste, quanto ele estava aborrecido ali. Versículo 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Foi um dos lugares que o apóstolo Paulo mais ficou, 1 ano e 6 meses. Mas lutando ali, pregando a palavra de Deus. Mas, sendo Galho, procônsul da Acaia, levantaram os judeus e, concorrentemente contra Paulo, o levaram ao tribunal, dizendo: ele persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo abrir a boca, Paulo disse Galho aos judeus: se houvesse aos judeus algum agravo ou crime, com razão sofreria. Mas é uma questão de palavras e de nomes, de lei, que há entre vós. Vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E ele foi expulso do tribunal. Então vamos lá, ele já tinha sido expulso da sinagoga, ele já estava muito triste, e agora ele foi expulso do tribunal que poderia defendê-lo. Versículo 17, então agarraram todos a Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e a Galho, nada dessas coisas incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e navegou para a Síria. Poxa vida, a última coisa que ele viu foi o irmão apanhando, sendo espancado. E agora corria na igreja que o apóstolo Paulo não era apóstolo, coisa nenhuma. É isso que está acontecendo. Capítulo 9 fala isso. Um homem que foi, que trabalhou, que lutou, que sofreu, que foi expulso de lugares, praticamente ali, meus irmãos, não apanhou pela misericórdia de Deus, mas coloque isso na cabeça. É o mesmo que agora os irmãos falam assim: ah, isso não tem valor não, o ministério dele não tem valor não. Então como é que Paulo se sente em tudo isso? Veja que ele está meio ressentido desde o começo, lá no capítulo 3, no capítulo 4 ele fala alguma coisa. Mas aqui, meus irmãos, no capítulo 9, ele vai entrar. Vamos voltar lá então, vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Ele diz assim: eu não sou apóstolo. Lembra que ele está respondendo perguntas. É uma carta que escreveram para ele, ele está respondendo perguntas. Olha o que ele fala no capítulo 8, versículo 1. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, eles escreveram para o apóstolo Paulo falando muitas coisas. E uma das coisas que falaram é:
Olha, estão falando aqui que você não é apóstolo. O Pedro é, o João é, o Tiago é, o André é, o Felipe é, mas você não é. Você não é apóstolo. Você não. Por que você é apóstolo? Então ele está dizendo o quê? Eu não sou apóstolo. Eu acho que doía muito no coração dele ouvir uma barbaridade dessa, sabe? Pessoas que estavam ali, que aprendeu a palavra de Deus, que estavam junto com ele. A gente está numa situação hoje, o que eu falo assim, não é da nossa igreja, né? Ainda que temos sofrido com isso, mas de uma forma geral, até foi na nossa reunião, a gente tocou no assunto aqui, né? Alguém chegou a tocar no assunto. Que assunto? O camarada vai abrir uma igreja hoje, vai lá no centro da cidade, abre uma igreja que tem nome. Que tipo de nome? Ah, uma Lagoinha. Tem nome, cada música tem nome. Né? E aí o que ele vai fazer? Ele não está preocupado em ganhar uma alma. Ele está preocupado em roubar a liderança de outras igrejas. É uma coisa que já está acontecendo na nossa cidade há uns 20, 25 anos. Há 20 e poucos anos atrás, já se discutia, junto com um pastor presbiteriano e um outro metodista, olha, o pessoal lá levou toda a nossa liderança, essas igrejas levaram 10 anos para se recuperar. Por quê? Porque ofereceram alguma coisa interessante para a liderança deles. Mas é uma coisa que acontece. E aí, essa própria liderança que surge, o que ela faz? Ela olha para trás e ela trata como se fosse lixo quem ensinou a palavra de Deus para eles. É o que acontece. Então, aqui no capítulo 9, ele está falando, eu não sou apóstolo. Nós acabamos de ler no livro de Atos tudo que foi feito. Como eu não sou apóstolo? Como é que alguém pode dizer uma coisa dessa, que eu não sou apóstolo? Aí ele diz aqui no versículo 1, eu não sou livre, ou seja, uma outra coisa, eu não posso decidir para que lugar que eu vou. Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele viu a Jesus, ele está dizendo que viu. Não sois vós a minha obra no Senhor? Que é uma outra pergunta. Quer uma obra maior do Senhor do que vocês? Que eu fui aí, eu comecei esse trabalho, abrimos o trabalho e começamos essa obra, essa igreja. Quer dizer, vocês não são a minha obra no Senhor? Olha, entra na mente do apóstolo Paulo. Tem que pensar, né? Mas os coríntios, um grupo lá dizia, ele não tem nada a ver com a nossa igreja. O que ele fez aqui? O que ele fez aqui? Então, meus irmãos, que história que ele tem para contar aqui? Muito mais do que talvez as pessoas que estavam lá, naquela atualidade deles. Eu já contei aquela história e vou repetir para vocês poderem gravar na cabeça. Do jovem missionário que foi lá para as Índias, para aqueles lugares, chegou lá e chegou na igreja do velhinho que estava indo embora, ele foi substituir um pastor velhinho e não tinha membro a igreja ainda, sabe? Estava lá. Aí ele ficou olhando, sabe? Olha para cá, uma porta quebrada, uma janela não sei o quê, uma coisa assim e tal, tudo. E o secretário da missão, da Convenção Batista lá dos Estados Unidos, ele ficou triste com aquele jeito soberbo do jovem olhar. Eu digo, você está olhando aqui, né? Tem uma janela aqui, o soalho não é muito bonito, parece que não tem ninguém, né? Eu digo, olha, se nós dois estamos aqui, vivos, e tem um templo aqui hoje, é porque esse velhinho deu a vida dele para a gente poder chegar até aqui. Se não fosse ele, nós estávamos mortos. Meus irmãos, os primeiros missionários, mesmo católico aqui no Brasil ou na América Latina, quando eles saíam, os jesuítas saíam e subiam o rio, é claro, alguns tinham soldado para ajudar e tudo mais. Mas quando os soldados iam embora, eles usavam o que a gente chama, de atravessar a pessoa com uma madeira, amarrar num tronco e soltar na água, para ele passar morto, para todas as outras tribos ver que aquele missionário estava morto. E hoje a gente pode entrar numa tribo, tem novas tribos.
Em 1954, quando os missionários vieram ali no Peru, né, eles chegaram, estava lá com o aviãozinho deles lá, e eles viram lá os aborígenes, né, os índios, foram todo alegres lá para conversar com eles. Todos foram mortos, todos. E mortos de uma forma mais cruel que você pode imaginar. Hoje tem missão do Peru, a nossa missão praticamente nasceu por conta dessa questão. Tem missão em todo lugar. Então, a esposa de um deles disse, eu vou voltar lá, e nós vamos abrir um trabalho lá. E olha, o filho de uma pessoa que matou o marido dela se converteu e se tornou um pastor, se tornou um obreiro. Agora, como é que uma pessoa dessa não é um apóstolo? Abrir é mais difícil. As pessoas querem igreja pronta, mas não quer abrir trabalho. Uma coisa que me entristece muito na nossa missão hoje é essa falta de desejo de abrir um trabalho, um novo começo. Eles querem festa e show, mas isso o mundo já tem, as outras igrejas já têm, mas não quer entrar em lugares onde não tem uma igreja batista. Isso é minha tristeza com a missão. Agora, repare, meus irmãos, ele faz a pergunta, eu não sou apóstolo? Não. Veja o versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, e é muito importante esse versículo 2. Se eu não sou para os outros, ao menos eu sou para quem? Para vocês. Posso não ser para outras pessoas, mas para vocês eu sou um apóstolo. Começamos a obra aí. Olha lá. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Assim, vocês, é o selo, meus irmãos, é a testificação, é a prova. O selo é uma coisa muito importante, não sei se vocês sabem, mas o selo é uma coisa muito importante. Olha, em 1986 o pastor João comprou um terreno, uma casinha lá em Fernão Dias. E tinha um papel escrito à mão. Eu, fulano de tal, vendo essa propriedade para o senhor John Albert Hatcher, E aí não tinha aonde eles assinar. Alguém foi lá, comprou um selo, colocou um selo mesmo, né? E assinou em cima do selo. E no ano de 1999, a gente resolveu vender aquela propriedade para construir a igreja que tem lá hoje. Tem uma igrejinha muito bonitinha lá, né? Muito linda. Construída pela igreja de Galha. E aí, foi vender. Vocês têm escritura? Não, a gente tem uns impostos aqui, mas a gente tem uma coisa aqui, a escritura é esse negócio aqui, né? Ah, isso aqui não vale. Ah, vamos lá no cartório. Tinha um cartoráriozinho bem sem vergonha lá na época, né? Ele olhou e disse, não, tem valor sim, ó, tem um selo aqui. Isso aqui vale. Eu falei, oba, se vale, então eu posso vender, não é verdade? Um selo. Só isso. Com a data lá. Tal ano, tal. Aí eu falei, puxa vida, né? Que coisa. Já pensou? Um selinho de nada. Olha, vocês são o selo do meu apostolado. O apóstolo Paulo foi lá, começou o trabalho, ele é um apóstolo. Então, aí eles diziam, não, ele não é um apóstolo. Paulo, se eu não sou para outras pessoas, eu sou para vocês. Para vocês eu sou um apóstolo. Né? Que tapa na cara desses irmãos. Se fosse hoje, né? Fosse hoje, você não está sendo legal, você não está sendo isso, você não está sendo aquilo lá, né? O apóstolo Paulo não estava sendo também, né? Se é assim. Aí, meus irmãos, ele olhou e disse, eu não sou para outro, eu sou para vocês, né? Versículo 3, olha como é que ele é ruim. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Quer dizer, a minha defesa é, o meu amigo, como é que você chegou a Cristo? Fala aí para mim, quem que era o pastor lá quando você conheceu Jesus? Por que será que você permaneceu na igreja? Né? O que aconteceu? Quem que ensinou a palavra de Deus para você? Hã? Quem cuidou de você quando você não queria vir mais na igreja? Quem foi?
Foi Paulo. Paulo, fui eu, apanhei lá, eu lutei lá. Se eu não sou para outros, eu sou para vocês. Ah, não é, para mim não é. Pois é. Você pode até falar que não é, mas é, né? Como Paulo falou, vocês podem ter muitos aios, mas pai, vocês só têm? Vocês só têm um, ele disse. Só um, sou eu, né? Eu sou o pai na fé de vocês, porque vocês se converteram quando eu estava aí. Pronto, meus irmãos, era uma verdade. E versículo 3, esta é minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Agora ele vai entrar numa questão, que é a questão, meus irmãos, tipo salarial, né? Parece que não, mas é isso, né? Porque, para que nós vamos mandar uma oferta para ele? Não tem nada de ligação para ele e tal. E olha, lembre-se, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele estava lá numa luta de levantar ofertas, para quê? Para levar para os pobres de Jerusalém. Isso aconteceu não uma, mas muitas vezes. E aí, então, por que nós vamos ajudar o trabalho dele? Por que nós vamos ajudar a missão dele? Né? Por quê? Mas ele está aqui entrando em alguns pontos, né? Por exemplo, eu não tenho o direito de comer e de beber, nós não temos o direito de levar conosco uma mulher e irmã, o que significa, meus irmãos, que uns dizem, Paulo era casado, né? Bom, continue aqui, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas. Então, os apóstolos estavam caminhando, algumas irmãs acompanhavam, acreditamos que essas irmãs sejam suas esposas, então ele está dizendo, nós não temos o direito de levar uma mulher e irmã? Até hoje. Às vezes assim, pastor, o senhor quer pregar aqui para a gente? Para onde? Puxa vida, eu vou pregar lá em Manaus, eu vou pregar lá em Rondônia, eu vou pregar lá em Águas Claras de Goiás. Bom, lugares longe. É custoso para a igreja. Uma passagem é custoso. Ficar uma semana num lugar é custoso. E o que acontece? Nós não temos dinheiro para 2 passagens. Né? Temos dinheiro para uma passagem só. Ok, né? Mas o apóstolo Paulo está entrando assim, será que as pessoas que me acompanham, porque Paulo, quando ele andava, veja só, ele levou, por exemplo, saiu de Corinto, ele levou a Priscila e levou o Áquila, e às vezes ajuntava mais gente, ele andava meio em bando, sabe, uma coisa legal, ele andava, né Sila, tá aí, né, um ponto, ele andava meio em bando aqui, tá, chegava e levava, mas isso custava para as igrejas que recebiam, mas ele está dizendo, nós não temos direito de comer, nós não temos direito de levar uma mulher irmã, como acontece com Paulo não, com Pedro, né, e os outros apóstolos. Eles têm direito, nós não temos direito? Versículo 6, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Deixar de trabalhar? Aí, às vezes, a pessoa chega e fala assim, ô pastor, o senhor é bivocacional, né? Um pastor perguntando para o outro, né? E quando precisou, eu fui. Mas só se precisar mesmo. Se precisar que eu veja que a minha família não pode ser sustentada por aquilo que a igreja paga. Aí, não é que eu vou ser bivocacional. William Carey, que foi o primeiro missionário batista, ele era sapateiro, sabe? Ele era sapateiro. Alguém olhou, mas ele era pastor, né? Ele falou assim, o senhor é sapateiro? Ele disse, não, eu não sou sapateiro, eu sou um pastor. Mas o senhor arruma sapato? Não, eu só estou aqui para poder conseguir um sustento, que a igreja não pode me sustentar agora, mas eu sou um pastor. Aqui eu só estou fazendo uma coisa para me poder sustentar a minha família, mas eu sou pastor. Quando eu cheguei em Garça, eu não morei em Garça, eu morei em Veracruz primeiro, né? Em Veracruz, e estudava em Garça. Aí eu saía de manhã, ia trabalhar, almoçava com o pastor João ao meio-dia, depois ia para o seminário à noite, e pegava um ônibus 15 para meia-noite, chegava meia-noite e 15 em Veracruz. Essa era a minha vida todo dia, né? Por 2, 3 meses, eu acho que é mais que isso, né? Eu não tinha dinheiro. Eu só podia almoçar, porque eu almoçava com o pastor João. Mas o aluguel, a luz, a água e o ônibus todo dia ida e volta, era exatamente o meu salário.
Então, eu nem tomava café e nem jantava. Eu só almoçava, né? Até que o pastor João, ele percebeu isso. Aí fui convidado para, vem mais cedo, você toma café comigo. Aí eu tomei o porre também, né? Veio a alma da miséria, né? Porque o americano bom deles é o café. Você tem lá tanta coisa, né? E aí sim, aí eu estava já tudo certinho, né? Mas se precisar, estamos lá trabalhando. Em 90, eu peguei e fui para Galha. Quando eu cheguei em Galha, a igreja tinha conta para pagar, uma perua para colocar gasolina. E não tinha membro. Os membros, coitados, mal conseguiam pagar a água e a luz. Na quarta-feira que eu fui aceito como pastor, entregaram 2 águas e 2 luzes para o pastor João, para ele quitar, para zerar tudo. Eu estava lá, eu vi, né? Então, quando eu saí, na outra semana, eu orei para Deus. Falei, meu Deus, a primeira coisa que eu quero lá é um trabalho. O Senhor me abre uma porta. E eu cheguei lá, né? Fui andando, quantas fábricas tem em Galha, né? Tive umas 2, 3, né? Mas eu cheguei numa fábrica, lá fui em todas, né? Tinha 3 fábricas de bebida, tinha 2 fábricas de torneira, né? Mas eu me lembro que eu cheguei em uma lá, e estava escrito assim, não há vagas. Bem grandão assim, né? Um homem chato, extremamente chato, né? Bate palma, aí ele saiu com um fone no ouvido, que era uma barulheira lá dentro, né? O que você quer? Né? Falei, não, eu estou aqui, né? Ver se entregar um currículo. Eu fiz um currículo no mimeógrafo. Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Aqui, ele fica, nós não pega essas coisas aqui não, é lá em Garça que pega, não sei o que tal. Como é que eu vou adivinhar, né? Eu falei, meu amigo, eu estou precisando de trabalho, né? Precisando de trabalho. Você não sabe ler? Era um homem sem educação, né? Você não sabe ler, o que está escrito aí? Eu falei, olha, aqui está escrito que não há vagas. Mas se o senhor colocou isso aí de manhã, agora é mais ou menos umas 2 horas da tarde. E se alguém se machucou? E se alguém pediu a conta? Vai sobrar uma vaga, né? Ele olhou assim, sabe? Falou nada. Onde você mora? Falei, dava para ver minha casa de lá. Eu moro lá naquela casa lá, né? E eu estou precisando de trabalho. Não quero emprego, não, quero trabalho. Preciso pagar minhas contas, né? Era umas 4h30 da manhã. Eu estou dizendo a verdade, olha, 4h30 da manhã. O camarada chegou, ele deu uns 3 tapas. Aquela casa de Galha, a janela dela fica na calçada, aquelas casas antigas. O cara fez assim, do trabalho, pá, do trabalho. Eu pulei. Até 5h10 lá, eu só escutei isso. Eu cheguei primeiro que ele lá. É comigo mesmo, né? Só que aí, meus irmãos, quando eu entendi que as contas já estavam sendo pagas, eu pedi a conta. Eu vou viver pela fé. Pela fé. Só me deslizei uma vez nisso, só umazinha. Né? Quando eu entrei trabalhar no colégio com o meu sobrinho, ele estuda lá hoje. Só. Me arrependo até hoje. Entrei com uma mão vazia e saí com as 2 vazias quando eu entrei lá. Né? Em vez da minha situação melhorar, ela piorou. Por quê? Porque Deus me queria trabalhando somente na igreja. Eu quero ler esse versículo de novo aqui, né? Porque Paulo está falando aqui, olha, só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Não, ele que trabalhe para o sustento dele, ele que trabalhe, mas quer dizer que trabalhar na obra de Deus não é um trabalho? Você só é pastor ou você faz alguma coisa? Olha, eu dá vontade de falar assim, vamos trocar a minha semana pela sua, vamos fazer isso. Troca a minha semana pela sua agora, né? Por um mês, vamos fazer o seguinte, você fica um mês eu trabalho no seu trabalho, outro mês você trabalha no meu trabalho. Tá? Vamos fazer isso aí, para ver quem que trabalha mais, quem se desgasta mais. Eu queria, meus irmãos, que os línguas de trapo, bocudo e tal, etc., né, tivesse essa experiência, para ele ver como é difícil mexer com pessoa, né, para ele entender que igreja não é, meus irmãos, eu queria que as pessoas, a gente tem uma folha de pagamento de 15 mil reais por mês. A gente viu aqui na semana. Eu queria que uma loja que tivesse com uma folha de pagamento de 15 mil reais por mês, uma loja, ela pensasse, puxa vida, né? O que tem que fazer para isso dar certo? Entenderam? Então, falar, ser boca aberta, é muito fácil. É o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo sabia. Para ele trabalhar como ele trabalhava, é porque realmente as pessoas pensavam como os coríntios. Não precisa de nada, deixa ele trabalhar. Então, olha só, né?
Então o apóstolo Paulo, ele estava querendo realmente viver só para o ministério. Veja o versículo 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come leite do gado, né? Come do leite do gado, que seria o queijo, etc., né? Plantou a vinha, né? Apacenta o gado. Que mais? Você vai vendo o que ele está dando exemplo. Você vai plantar lá um pé de abacate, você não pode comer um abacate do pé que você plantou, né? Você está pastoreando lá esse monte de vacas, esse gado, você não pode fazer um queijo dele e comer? Né? Vamos continuar. Veja lá, versículo 8. Eu digo isto segundo os homens? Não, não. Ele está falando, está usando coisa humana aqui. Não, ele falou assim, não é coisa humana não, de jeito nenhum. Versículo 9, né? A lei diz isso mesmo, versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não feche a boca do boi que trilha o grão. Eu falei assim, está escrito lá, né? Não atarás a boca do boi que trilha o grão. Ele faz uma pergunta no final. Essa pergunta é magistral, coisa de Deus, né? Ele diz assim, final do versículo 9, porventura, Deus está preocupado com os bois? É de boi que Deus está falando? Bem, meus irmãos, você tem um cavalo, ou você tem um boi que trabalha para você, o irmão Alcides não está aqui, né? Tá? O senhor está aí? Mudou de lugar, senhor Alcides? Eu vou falar dele porque eu conheci a Paloma. Não conhecia, irmão? Eu conhecia a Paloma. Vocês sabem o que era a Paloma? A Paloma era uma mulinha, não era? Era uma mula. E às vezes eu ia visitar eles no sítio, a Paloma estava trabalhando. Era uma coisa automática. Ela ia assim, eu ficava admirado que ela ia, ela fazia o caminho certinho, né? O irmão Alcides atrás, daqui a pouco ela voltava pelo mesmo caminho assim, né? Eu falava, esse bicho deve ser ensinado, não é possível, né? Um brutamonte desse. Irmão Alcides, o senhor dava comida para ela? O senhor deixava ela comer? Ou deixava ela... Assim, ela não merece comer nem beber. É assim que o senhor fazia? Tratava bem ela, não tratava? Olha, é o que Paulo está falando. Fala assim, será que Deus está preocupado com o boi? Porque, de fato, Deus tem uma preocupação com os animais. Mas essa questão aqui é para um boi? Olha o que ele fala no versículo 10. Ele diz assim, ou não diz certamente por nós? Ele mesmo responde, é por nós que isso está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então, se o gado está ali ajudando no serviço, chegou na hora de comer, ele também pode comer, preparar a água dele, ter o descanso dele, está entendendo? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. A esperança de colher, a esperança de usufruir do fruto da planta ali, né? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está colocando isso, né? Porque eles não estavam dando esse direito para o apóstolo Paulo. Versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Nós fomos aí, começamos a igreja, trabalhamos duramente nessa obra. A gente não pode participar de alguma coisa que pudesse vir dessa obra? Meus irmãos, às vezes assim, o nosso sonho, ele vai assim, a primavera vai virando outono, né? Mas um dia Deus pode mandar um bom verão. A primavera, ela vira um outono, as lindas folhas vai se tornando assim, em uma sequidão, vai caindo e tudo mais, né? Eu pensava mesmo, né, que abrindo novos trabalhos, esses trabalhos iam juntos, a juntar com ofertas e poder sustentar um obreiro em outro lugar. Mas parece que os irmãos, os pastores, eles pensam, sabe, tipo, cada um por si, Deus para todos. É uma pena isso. É uma pena. Muito grande. O nosso trabalho nasceu de igrejas que se ajuntaram e disseram,
nós vamos sustentar um missionário, lá no Brasil. A um não, nós vamos sustentar logo 3 casais. Foi assim que eles fizeram em 1922. Logo 3, e mandaram. E hoje nós estamos aqui, né? Aqui tão longe do Acre, onde eles queriam plantar uma igreja. Aqui, meus irmãos, ele está dizendo no versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não, mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Nós não usamos deste direito, para não pôr empecilho ao Evangelho. Mas olha uma palavra que ele usa no meio. Nós suportamos isso. É o que ele está dizendo. O pensamento de vocês está errado. A gente está suportando isso por amor ao Evangelho. A gente suporta isso. Aquela falta de cooperação da igreja de Corinto com as missões tinha que ser suportado. Paulo a gente suporta isso aí, né? A gente não abre, a gente está abrindo mão desse direito para não causar uma vergonha para o Evangelho de Cristo, para não ter confusão, né? Versículo 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? É claro que vai ter um Ofni, um Finéias que está com o garfo lá e já quer tudo antes, nem queimou a gordura ainda. Tem pastores que é assim, irmãos, tem pastores que só pensam em dinheiro mesmo, comprar grandes casas, lindos carros, etc. É verdade, tudo isso é verdade. Mas o dinheiro que entra na igreja deveria ser usado para a obra de Deus, ao sustento de um pastor, ao sustento dos missionários e etc. Coisas assim, a grandeza do Evangelho. É isso que ele está falando. Porque no tempo da lei, veja lá, o camarada que estava lá no altar, o sacerdote que estava lá, um pouco daquela carne ia para a família dele, correto? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, havia essa questão, né? Então, se administra no templo, você só acende a luz lá, não, mas Deus mandou alguém acender a luz todos os dias, então ele tem que ser sustentado, é o que Deus está falando aqui, né? Continuando aqui no versículo 14, para a gente acabar, assim ordenou o Senhor, que aos que anunciam o Evangelho, que façam o quê? Esse é o lema do pastor Gilberto. Quando alguém pergunta, você é bivocacional? Não. Só se precisar fazer corda e sapato, a gente vai fazer corda e sapato, não tem problema nenhum. Mas os que pregam o Evangelho devem fazer o quê? Devem viver do Evangelho. Eu acredito piamente nisso. Que as igrejas mais missionárias vão ser exatamente aquelas que os pastores têm consciência de viver pela fé. Quando eu casei, eu ganhava meio salário mínimo, e dava o dízimo ainda, mas eu ganhava meio salário mínimo. Então, às vezes eu vejo a pessoa, nós não temos condição de casar. Rapaz, você está empregado, meu amigo. Você está empregado, sua namorada está empregado. Como é que não tem condição de casar? Não fala uma besteira dessa, né? Uma vez o pastor João olhou e disse, olha, Gilberto, tudo que a pessoa precisa ter para casar é a noiva, né? Não é verdade isso? O resto, né? O resto é mais fácil. Mas eu pensava isso mesmo, lá atrás eu já pensava assim. Se a pessoa se preocupar com dinheiro, isso vai ocupar o coração dela. Vocês concordam comigo? E ela vai ficar sempre tendo uma vida atribulada. Por quê? Porque o coração está ocupado com dinheiro. Mas aí, quando você está aquela paz, você vai ter, não vai ter. Como é que não vai ter? Como é que eu vou pular Salmo 37, versos 25? Alguém sabe decorar desse versículo? Alguém sabe? Salmo 37, 25? Né? Nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pedaço de pão. Então, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, mas tem que ter coragem para isso. Tem que ter fé, em confiar que Deus é o nosso sustento. E o apóstolo Paulo confiava nisso. Ele, meus irmãos, só quando chegou lá em Corinto, quando chegou
o Timóteo, né, e o Silas, ele, em vez dele trabalhar mais, porque era mais duas bocas para comer, aí que ele parou de trabalhar. Né? Assim, agora nós vamos pregar a palavra de Deus aqui, pessoas vão se converter, nós vamos viver do Evangelho. É assim que é. Irmãos, essa é a mensagem de hoje.